Esse trabalho é referente à disciplina de entomologia florestal e a espécie escolhida para a apresentação foi Nasutitermia canguço, que é uma espécie de cupim. Apresentaremos também as características morfológicas, hábito alimentar, reprodução e dano florestal. Classificação taxonômica do cupim. Filo Artrópoda, classe Insecta, ordem Isóptera, família Termitida, Termítida, gênero Nasutiterme, espécie Nasutiterme acanguçu. Do tupi, acangue, cabeça. Açu é grande. Então, a espécie foi dada no nome de tupi porque essa espécie ela foi descoberta no Brasil e ela é uma espécie de maior ocorrência na Amazônia. Lá no final as referências vou mostrar esse artigo. Bom, as características morfológicas nós vamos apresentar primeiramente sobre o aparelho bucal, né? Devido ao hábito alimentar do cupim ser de comer madeira, de folhas, até raízes de plantas, ele possui o aparelho bucal do tipo mastigador. Aqui nessa imagem dá para ver alguns tipos de aparelho bucal de algumas espécies de cupim, de acordo com, por exemplo, esse daqui mais apropriado para o corte de folhas, né? Os demais para o corte de madeira, para mastigação de madeira. Então é do tipo mastigador. As antenas elas são do tipo moliniformes, né? Que elas possuem essas cerdas de madeira com algumas pequenas unidades unidas, né? E possui alguns pelos. característica morfológica. O abdômen dele é séssil, que é um abdômen que não tem separação. Você quase não vê uma separação. Ele é ligado num só, Ele com tronco, né? com tronco. E ele apresenta também as patas ambulatórias. Essas patas ambulatórias, como o cupim não precisa da pata para praticamente nada, apenas para andar, então elas não têm outra função a não ser a locomoção, por isso patas ambulatórias. Tipo, alguns insetos têm umas garrinhas, né? Para segurar Sim. umas coisas. E a asa dela é membranosa, como se fosse um plástico É fino. como se fosse um plástico. Bom, a reprodução ela ocorre na chamada revoada dos machos alados, né? Ou também nos voos nupciais. Aqui nós temos essa imagem mostrando os tipos de cupins de uma colônia. Então nós temos os machos alados aqui, né? E essa aqui é a rainha. Aqui também é um macho, só que ele já está sem asa porque ele perdeu a asa. Porque o cupim ele não fica com a asa durante toda a vida, como alguns insetos ficam. E aqui é a fêmea antes de se tornar uma rainha. Então os machos alados eles fazem essa revoada dos machos alados, esses voos nupciais, encontram uma rainha e eles fazem a cúpula do casal. Então esse casal ele vai para um local para copular. Geralmente, quando acontece essa revoada, há a formação de novas colônias. Um macho e uma fêmea, eles copulam, geram novos operários, que são esses aqui, e assim há a formação de uma nova colônia. Com isso, vocês observando aqui, a fêmea para a rainha, há uma diferenciação quanto ao abdômen. Como ela começa a ter a função mais reprodutora, então o abdômen ele se desenvolve justamente para que ela possa se tornar mais apta à reprodução. Dano florestal causado pelo cupim nos plantios variam desde a madeira, a folha, as raízes, também nos armazenamentos de estoque de madeira das mercearias de empresas florestais. Exatamente. Justamente porque às vezes esses pátios de estocagem ou esses galpões de estocagem eles são de madeira, né? Sim. Então às vezes tem um caminho de cupim, alguma colônia de cupim ali, mesmo que pequena, e o cara armazena a madeira ali e aí os cupins atacam. Então E tendo cupim, ele também atrai outros os predadores, né? predadores, que é Justamente os está aqui, ó. formiga. Propicia a proliferação de predadores que também causam danos florestais, como por exemplo a formiga. A formiga ela é um grande vilão da florestal, né? Sim. Então, algumas espécies de formigas atacam os cupins para se alimentar. Porque o cupim, ele como madeira, tem celulose, né? Então ela usa o cupim para alimentar as larvas para ela se alimentar.
E algumas espécies de formiga também atacam folhas. Então, o cupim, As cortadeiras, as cortadeiras, eles trazem espécies também problemáticas para a área sim. florestal. Aí, E para isso tem alguns agentes de controle, né? Mas que não é o caso aqui. Aqui são as referências e é justamente esse artigo aqui do Bandeira e Fontes que foram eles que descreveram a espécie na Amazônia. muito obrigado pela atenção.